Meus caros amigos e amigas, eu estou gravando novamente o vídeo que por algum motivo que eu desconheço foi cortado. É o episódio 16 sobre a relação entre liturgia e teologia. Então o que nós estávamos dizendo é que existe uma relação muito íntima entre a teologia e a liturgia. A gente pode dizer que a teologia está antes e está depois. Antes no sentido de que o texto litúrgico, ele medra, ele nasce exatamente dentro de um universo de pensamento teológico. Esse é o clima do pensamento teológico vai fazer produzir uma liturgia, um modo de rezar de acordo com o modo de pensar da igreja. Mas ao mesmo tempo, e aí é muito importante, nós lembrávamos disso, que normalmente se fala que o discurso teológico como ciência está fundamentado nos dois elementos fundantes de qualquer discurso teológico que diferencia a teologia de qualquer outro tipo de pensamento organizado, sistemático e crítico. Diferencia das ciências naturais, diferencia da filosofia. Ou seja, a teologia também se diferencia do eu acho, da minha opinião pessoal, como muitos dizem. A teologia, ela se baseia na escritura e na tradição. Esses são os dois eixos fundamentais. Porém, existe um outro, que é a liturgia, fonte da teologia, fundamento do discurso teológico. Então, seriam os três elementos, as três bases, os três fundamentos: a escritura, a tradição e a liturgia, o modo da igreja rezar. Existe aquela famosa frase, né? Lex credendi, lex orandi. A lei da fé é a lei da oração. Nós cremos do jeito que nós rezamos. Por isso que é muito importante a gente perceber como são as orações da igreja na sua liturgia. Toda a oração da igreja, quando se dirige a Deus, se dirige sempre à Trindade, né? Deus, Pai, é a fonte de toda a oração. Através do Filho, Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. E mesmo quando não se nomeia as pessoas, as três pessoas na mesma oração, a oração será sempre trinitária, uma vez que a pessoa divina está sempre envolvida com as outras duas. É chamado isso de pericórese. Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito. Onde está o Espírito, estão o Pai e o Filho. E, portanto, a oração é sempre, na liturgia é sempre trinitária. Quando vocês leem aquelas orações que são colocadas muitas vezes nas portas das igrejas, pelas 13 almas benditas, entendidas, tudo isso é pagão, isso não tem valor algum. A oração oficial da igreja é sempre a maneira como a igreja crê. Lex orandi, lex credendi. A liturgia, ela pode existir tendo, como eu disse, a teologia como pressuposto. E essa teologia como pressuposto, nós vamos perceber, por exemplo, na renovação da liturgia no Concílio Vaticano II. Esta renovação se deu em base a uma nova teologia chamada Nouvelle Théologie, que exatamente inspirou o documento do Concílio, Sacrosanto Concílio, que foi o primeiro documento que surgiu no Concílio Vaticano II para a reforma litúrgica. É uma nova teologia, é uma teologia que inspirou a forma de oração. É bom lembrar que são os beneditinos, os mosteiros, na época do concílio, de modo especial mosteiros da Alemanha, da França, que na França famosa, o famoso mosteiro de Solesmes, perto de Paris, que inspiraram
a uma nova teologia da liturgia, principalmente alguns teólogos beneditinos muito importantes. Então, está aí a ideia dessa vinculação entre a teologia que produz uma liturgia e uma liturgia que, por sua vez, e aí vem a coisa muito importante, além de ser base a liturgia, ser base da teologia, então nós percebemos que é muito importante. Por exemplo, um teólogo diz, não existe na Escritura nenhuma explicitação, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Se não há no Novo, com certeza não existe no Antigo, nenhuma explicitação da doutrina da Trindade e nem da divindade de Jesus. Então levanta-se em questionamento isso. Como é que a igreja rezou desde o começo, desde os tempos apostólicos? A igreja rezou sempre a Cristo, que é Filho, e rezou sempre à Trindade. Exatamente porque a igreja sempre rezou assim, a teologia não pode ignorar que mesmo que se considere que não há explicitamente uma prova, digamos assim, da divindade de Jesus ou da Santíssima Trindade, a igreja sempre rezou, é a garantia de que a teologia estará no caminho certo se refletir neste fundamento, e se fugir deste fundamento, está fugindo da verdadeira fé da igreja. Lex credendi, lex orandi, a lei da fé é a lei da oração. Grande abraço.